Pro Beleza está aqui, ó, com a grande anfitriã responsável por esse evento, que tem essa parceria aqui, Beauty Contabilidade, junto com o Senac, Beleza Patronal, as instituições. E hoje eu entrevistei aqui já algumas pessoas, né? É um tema difícil, é um tema chato. Como é que é isso? Você é uma contabilidade especializada em salão de beleza, né? E como é que traduz tudo isso no dia a dia para as pessoas? Olha, nós estudamos bastante o segmento, até porque a gente não se conformava também com a questão do Simples Nacional, a gente não pudesse fazer nada para o Simples Nacional. E por conta disso, a gente debruçamos na lei para poder achar algumas brechas para tentar ajudar o setor. Então, acho que essa palestra hoje, ela vem traduzir um pouquinho disso, né? Toda a dedicação que a gente tem para os nossos clientes, né? E também para o que a gente contribui com o setor da beleza. A gente falando ali com o Bigon, Uhum. às vezes a gente falou-se muito assim, né? Essa reforma tributária, como teve uma falácia, né? Não, você é do Simples, mas você não se preocupa. Mas vocês trouxeram um raciocínio, né? Que é justamente da liquidez, porque não, Sim. ainda que seu imposto, vamos dizer assim, do Simples obedeçam algumas faixas, Uhum. a cadeia de consumo muda, né? Porque a gente Sim. se relaciona com empresas que vão ter um aumento de produto e o universo todo que nos cerca, né? Sim. É tudo sofreu alteração e vai isso impactar também na construção de preço. Tá vendo? Prestei atenção, Uhum. gente, né? Nessa construção de preço. Então, vocês falam muito mais que só tributação, mas também tem esse olhar para que a cada empresa com a sua realidade, né, possa também falar de preços, né, fazer programações. Eu vi ali você ensinando Sim. várias coisas. Sim. A reforma tributária ela é 100% financeira, né, que é o que a gente trouxe bastante. O próprio split payment. Então, o setor ele vai ter que olhar para o lado financeiro, o lado organizacional, né, para que ele não tenha esse impacto, que ele não sofra um impacto maior, né, porque a margem financeiro, por ser, a gente fala de um setor que tem pequenos empreendedores, e na maioria das vezes ele acaba não se organizando nessa parte financeira, é onde ele vai ter o maior impacto. Então ele precisa se organizar. Então o intuito realmente é a gente levar essa mensagem para os empresários, para que eles se organizem, porque a reforma ela é 100% financeira e vai impactar demais na margem de preço, que é exatamente o que você trouxe, a questão da indústria. A indústria ela vai repassar. E por isso que quando se falou da reforma tributária, só falava que o Simples Nacional não ia ser impactado, porque não vai mudar nada, mas você colocou muito bem, a cadeia, o próximo da cadeia é o consumidor, ali o prestador de serviço e vai ter esse repasse. Então ele precisa fazer essa análise. Eu achei interessante também, você falou da pessoa física, de uma consultoria, porque, Uhum, gente, tem essa uhum. coisa de distribuição de lucro, tem tributação agora nova, porque é a história que a gente ouviu na televisão, né? Tributar as altas rendas, então tem faixas, passou de uma faixa ali, vai ser tributado. E tem Uhum. outras coisas, algumas coisas que as pessoas têm feito ali, algumas artimanhas, vamos dizer assim, Uhum. né? Usar a pessoa jurídica para colocar todo o consumo dentro dela, não, pelo que eu ouvi falar, que não vai dar certo isso também, né? Porque a Uhum. Receita, você falou muita coisa, que a Receita está de olho em Em tudo, tudo, doutor. em todos os detalhes, né? Como a gente comentou, o split payment e a própria reforma sendo ela totalmente financeira, isso vai impactar pela reforma da renda. Então, a gente está falando de duas vertentes da reforma. A reforma tributária, que é a parte empresarial, né, vamos colocar assim, e a reforma da renda, que vai impactar 100% na pessoa física. Então, regras que nós não tínhamos até 2025, que vai ser aplicada agora em 2026, como a redução da alíquota até R$ 5.000, a alíquota progressiva até 7.350 e as altas rendas que são acima de 600 mil, que até 2025 não eram tributadas. E agora a gente vai ter uma alíquota progressiva que vai de 0,4% até 10% a mais no imposto da pessoa física no momento que ela for fechar o imposto de renda dela e a fazer essa análise do patrimônio. Então tem algumas estratégias? Tem a parte da holding operacional, mas tudo tem que ser estudado para saber se vai fazer sentido para ela ou não. Então o nível de
maturidade hoje, que a gente, inclusive o diagnóstico que a gente aplica nos clientes, é exatamente para entender qual o seu nível de maturidade hoje à frente da reforma tributária e à frente da reforma da renda. Então, são pontos realmente estratégicos que tem que se avaliar. A reforma da renda, ou na pessoa física, ele tem que fazer essa análise mensalmente, para saber qual o impacto que isso vai causar. Ó, receberam uma aula de graça, né? Tá vendo quanto conteúdo? Quer saber mais profundamente sobre tudo isso daqui? Segue lá a Beauty, segue o Instagram da doutora. E é isso, é só o primeiro ensaio, o primeiro evento aqui sobre essa reforma, mas tem mais e a gente vai estar aqui sempre cobrindo e passando as datas com antecipação para que você acompanhe tudo isso de perto. Doutora, parabéns pelo trabalho. Obrigada. E conte com a gente sempre aí do TV Pro Beleza. Obrigada.